Hoje a igreja celebra uma grande solenidade, que é a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. E isso tem a ver com um dogma que foi proclamado pelo Papa Pio XII no século passado. E esse dogma diz que Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Senhor, como ela é chamada no texto hoje por Isabel, ela foi preservada da corrupção do pecado. Algumas pessoas entendem que Maria não morreu. Não é possível fazer essa afirmação de que Maria não tenha morrido, porque ela é um ser humano. Todo ser humano que vem nesse mundo morre, não tem jeito. Até o filho dela, que é filho de Deus também, morreu. Então, seria uma ideia errada a gente afirmar isso aqui. E o Papa, quando proclama, Pio XII, quando proclama esse dogma, ele diz claramente na bula que ela morreu. Bom, ela é um ser humano como todos nós somos. Ela foi preservada do pecado para trazer ao mundo o Filho de Deus. Por isso, ela é chamada na tradição cristã, num canto em latim muito bonito, de Pota Pulcra, a inteiramente bela, a mais bela de todas. E o Salmo fala isso hoje. Nós escutamos do Salmo, escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o rei se encante com a vossa beleza, prestai-lhe homenagem a vosso Senhor. E aonde está a beleza de Maria? A beleza de Maria é a vida dela inteiramente voltada para Deus. É aí que reside a beleza dela. Não é uma beleza física. Aliás, nós nem sabemos como ela era fisicamente. A gente sabe que é uma menina de 16 anos, uma menina de 16 anos. Mas mais do que isso a gente não sabe muito, a não ser aquilo que o Evangelho mostra. E o que o Evangelho mostra o tempo todo é que é uma mulher de fé. A fé é a principal característica de Maria. Uma das coisas mais bonitas que o Evangelho fala dela é que é uma mulher de fé. E fé aqui com uma adesão a Jesus. Ela aderiu a Deus, aderiu a Jesus, realizou a vontade de Deus, realizou a vontade do Pai. Bom, é essa que é preservada da corrupção do pecado. Isto é, depois que ela morre, o seu corpo é preservado. Então, diz a fé da igreja que ela foi levada de corpo e alma para junto de Deus. Bom, esse dogma tão bonito, tão interessante, ele diz alguma coisa para a gente. Porque Maria é apresentada como modelo para nós. Ela é modelo da igreja. A igreja gosta de mostrar Maria assim, como um modelo que a gente deve imitar. Um modelo que Deus dispõe para nós, para que a gente então procure se inspirar nesse modelo e viver como ele. E qual inspiração Maria traz para nós? Ela é aquela que na sua humildade se põe a serviço dos outros. É a primeira coisa que aparece hoje no Evangelho. Ela vai apressadamente à casa de Isabel, sua prima, e vai ali conferir, digamos assim, testemunhar, melhor dizendo, aquilo que Deus, na mensagem do anjo que ela recebeu, aquilo que Deus já tinha falado. Sua prima Isabel, na velhice, concebeu um filho. Então ela vai ficar com Isabel, e fica com Isabel 3 meses, ajudando sua prima Isabel. Bom, isso é o que vem à tona em primeiro lugar. Em segundo lugar, no nível mais profundo, essas duas mulheres ali, quando se encontram, elas representam dois povos. A Isabel é a mulher velha, estéril, A gente vai olhar para ela agora simbolicamente como sendo o povo da antiga aliança, que esperou durante toda a sua vida, e não pôde ter filhos. No finalzinho da vida, ela tem então o último dos profetas do Antigo Testamento, João Batista. Ele é chamado assim, de último dos profetas do Antigo Testamento, embora esteja narrado no segundo. Então, ela representa o povo de Israel, esse povo da antiga aliança, que viveu essa experiência de uma esterilidade, mas que no final da vida vê a cadeia dos acontecimentos da salvação continuar.
diante daquela jovem que está ali, né, de frente a ela. E que jovem é essa? Como eu disse, aquela que Deus escolheu para conceber o seu filho Jesus, né? Uma jovem de 16 anos, e diz a nossa fé, concebeu pelo Espírito Santo sem ação humana. Então nós estamos aqui diante de uma infértil, olha simbolicamente que vocês vão entender melhor, uma infértil e uma profundamente fértil. A fertilidade aqui que vem de Deus, do Espírito Santo, né? Essas duas mulheres, elas representam a totalidade do povo de Deus, né? E a gente olha para elas, né? E escutando o cântico de Maria, a gente ouve ela dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, e lá no final, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Então, em favor de todo o povo, Deus fez por ela maravilhas, né? E que maravilhas são essas que Deus realizou, né? Bom, como modelo, né, a gente vai olhar Maria como esse símbolo, como esse modelo do povo de Deus. Ela então representa para nós a primeira daquela lista que Paulo vai falar na segunda leitura. A lista daqueles que depois de Cristo, que ressuscitou dos mortos, ela é a primeira que vai ressuscitar. Paulo diz da seguinte maneira: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias, e depois dele todos aqueles que pertencem a Cristo. Quem pertence a Cristo em primeiro lugar, senão ela? Então Maria, ela participa da ressurreição de Jesus, ela ressuscita. Ressuscitar é uma outra forma de dizer isso que nós estamos celebrando hoje, né? A Assunção de Nossa Senhora, é a ressurreição de Nossa Senhora. Ela ressuscitou. Então ela é a primeiríssima, né? Por razões óbvias, porque é a mãe do Senhor, né? E porque foi discípula, porque teve fé, porque escutou a palavra de Deus e colocou essa palavra de Deus em prática. Então aqui está a grandeza dessa mulher, né? E o que acontece com ela é o que acontece conosco. Nós também estamos nessa lista. Nós também vamos ressuscitar. Nós também estamos em processo de elevação, né? Deus nos eleva. E como é que Deus nos eleva? Nos assumindo. A palavra assumir pode traduzir também a palavra assunção. Assunção pode significar elevação, mas pode significar também aqui esse assumir. Então Deus nos assume, Deus nos acolhe, como Ele acolheu Maria, né? E Ele faz em nós uma obra, um trabalho importante para que nós sejamos elevados, para que a gente se eleve para Ele, porque nós pertencemos a Deus, como Maria pertenceu a Deus. Só que a gente precisa fazer essa adesão também. Deus não nos força, não forçou Maria, né? Mas a gente precisa aderir a essa proposta de Deus. Bom, e essa comunidade cristã, que vive essa grandeza desse mistério, essa coisa bonita que a gente celebra hoje, ela é uma comunidade completamente desafiada a viver nesse mundo que tem muitos desafios. Na primeira leitura, o primeiro desafio é o dragão. A imagem do Apocalipse, né, que trabalha sempre com imagens, não está fazendo uma previsão do futuro. Ele está mostrando a situação real que os cristãos estão vivendo lá no primeiro século, né, naquele território ali da Ásia Menor. E o dragão representa então, naquele contexto, certamente, o Império Romano, com a dominação e com a opressão em cima dos povos e a perseguição que a comunidade sofre. De novo, a mulher representa essa comunidade. De novo, ela representa esse povo. E o dragão tem um poder destruidor. Ele passa por onde ele passa, ele destrói tudo. A única coisa que para o dragão é a mulher. Interessante. Como é que o texto mostra essa força, né, na fraqueza? Aquilo que a gente cantou no canto de entrada, com toda a precariedade que a gente cantou, né? Sobretudo por minha causa, porque minha voz não alcançava os tons mais graves, né? A gente cantou, pega aí na página 85, vamos ver lá, para vocês verem que bonito, como é que o cântico fala disso.
página 85. A mulher é a igreja, sua força é a fraqueza, o poder de Deus é assim. É o que o Apocalipse está falando. Uma mulher grávida, pronta para parir, que para o dragão. É essa comunidade cristã que carrega Jesus no seu seio. Nós, somos nós. Diante dos muitos dragões que a gente enfrenta na vida, na história, na sociedade, no nosso tempo, nas dificuldades todas da vida, e vocês podem aplicar para o que vocês quiserem. É livre. A interpretação é livre, que se ela ajuda a gente espiritualmente a compreender os muitos dragões que tentam devorar a vida, destruir a vida. Né? Então, nós estamos nesse lugar dessa mulher, né? Carregamos no nosso seio, na nossa experiência religiosa pequena, frágil, nós carregamos um grande segredo, o Filho de Deus, né? O Filho do Rei nasce e é levado para junto do Rei, né? Pelos anjos, diz o Apocalipse, e a mulher é levada para o deserto. É a imagem da igreja que vai fazer caminho. Nós precisamos fazer caminho. O caminho que nos leva aos outros, como Maria fez para servir Isabel, mas o caminho também que constitui a gente como povo de Deus, que constitui cada um de nós como filhos e filhas, que constitui da gente pessoas de fé. Então, o caminho, né, é a nossa tarefa agora. Nós somos igreja peregrina. Essa mulher vai para o deserto, ela vai peregrinar, somos nós. Então, no nosso tempo, com os nossos enfrentamentos, sabendo que Deus se põe do nosso lado e que Deus nos assumiu. Assunção quer dizer isso também. Deus nos assumiu e Deus nos eleva. Então, meus irmãos e irmãs, olhando para Maria como modelo, a gente podia chegar a algumas conclusões. O primeiro delas é que, se Deus olhou para ela assim, né, de maneira tão especial, e a igreja propõe ela como nosso modelo, a gente pode dizer que Deus olha assim de maneira tão especial para nós? Sim, Deus olha de maneira muito querida e muito especial para cada um de nós, para cada ser humano. Esse projeto não é só para Maria, ele é um projeto para nós todos, é a salvação para todos nós, né? E a Assunção de Maria significa: Deus quer ressuscitar a todos nós, nos elevar a todos junto com seu Filho. Então nós estamos nessa caminhada, e a proclamação desse dogma, que significa vida plena para todos, é muito atual e muito importante para nós. Amém.